Numa de suas palestras, o historiador Leandro Carnal disse: humildade não pega bem, e não pega mesmo. Tenho falado ao longo de diferentes episódios que vivemos na sociedade da performance. Tudo é performance, e tudo é vaidade. Precisamos constantemente provar sermos eficientes, especiais e únicos. A possibilidade de sermos esquecidos gera calafrios, e qualquer possibilidade de substituição nos atordoa. Eu quero compartilhar com você como o tarô aborda a vaidade e suas motivações. Através dos arcanos maiores e menores, podemos compreender melhor essa nossa faceta e, consequentemente, aprendermos a lidar com ela de uma maneira mais saudável. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 25º episódio do Alocatarô Podcast. Bem-vindo! Me segue também no Instagram, @alocatarô. Lá eu posto conteúdo sobre autodescoberta através do tarô. Nessa temporada, vamos investigar nossas emoções, sensações e sentimentos através dos arcanos maiores e menores. Em cada episódio, abordarei um tema sob uma perspectiva arcana. Vamos desvendar o que essa emoção, sensação ou sentimento quer nos ensinar e para onde ela quer nos levar. Agora as leituras de tarô que antes eram feitas aqui serão lá no IGTV do Instagram. Eu vou postar um vídeo todo domingo à noite. Assim, começamos a semana com aquele conselho gostosinho dos arcanos, beleza? E se você precisa de uma consulta de tarô, me chama por direct. Os formatos e valores estão todos nos destaques do Instagram. Lembrando que nesse período de distanciamento social, todos os atendimentos são por telefone. Recentemente eu fiquei muito triste comigo mesmo e com uma atitude que eu tomei. Isso aconteceu alguns dias depois de oferecer ajuda a um conhecido. Meu envolvimento e a minha reação foram tão espontâneos que quando eu percebi eu estava enfiado de cabeça na história alheia. Mesmo eu não tendo medido esforços para ajudar esse conhecido, tudo que eu havia tentado não deu certo. Foi quando eu me vi triste e um choro que estava embargado pulou para fora. Você deve estar achando que eu fiquei mal por não ter conseguido ajudar, mas a vaidade ela é sorrateira e atua sob diferentes mantos e máscaras. Da minha infância até a vida adulta, eu senti necessidade de me destacar, onde quer que eu passasse, e isso fez com que eu acumulasse uma série de habilidades. Algumas eu aprendi profundamente e outras nem tanto. Talvez por ter saído muito cedo de casa e ter precisado me virar com 1001 coisas sempre, eu acabei entrando nesse mood, sem perceber. Porém, de um tempo pra cá, isso me incomoda. Não por querer ajudar os outros, mas porque eu acabo me envolvendo em situações que era melhor não ter me envolvido. E se eu não me sinto bem quando me envolvo, por que será que eu continuei a meter o nariz onde eu poderia não meter o nariz? Meditando sobre isso, eu percebi que muito da minha motivação era a vaidade. Para mostrar que eu tenho essa ou aquela habilidade, ou que a minha habilidade nisso ou naquilo era melhor que a de fulano. Quando eu me vi nesse espelho, que só a solitude, o silêncio e a introvisão proporciona, não foi gostoso, não foi legal. E eu poderia ter feito a louca, né? Levantar, ignorar e falar, bom, eu tentei ajudar, a intenção foi boa. Mas foi mesmo? Ou foi uma performance do que eu entendo ser boa intenção? É aquilo, de boas intenções, o inferno tá cheio. E esse foi o meu inferno pessoal. Perceber que essa atitude superficialmente altruísta era na verdade um exibicionismo. Salomão, rei de Jerusalém, diz na Bíblia, no livro de Eclesiastes, essa que talvez seja uma das mais famosas passagens sobre vaidade. Abre aspas. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade. Fecha aspas.
A visão cristã de vaidade, principalmente a católica, é bem radical. Não é à toa que ela compõe os 7 pecados capitais. Essa visão, por entender que não há nada melhor ou maior que Deus, nos torna inferiores, servos de um Criador que, por compaixão, nos deu vida, e que por isso devemos a Ele eterna gratidão e subserviência. Lúcifer e sua queda do paraíso nos fala muito sobre isso. Nada e ninguém poderia se comparar ao Criador. Caso contrário, estaria sob o pecado da vaidade. Mas será que só Deus, só o Deus cristão, é digno de receber a nossa humildade? Se olharmos para trás na história da humanidade, vamos encontrar indícios de que a humildade era uma grande virtude. Hoje nem tanto. Se antes fracassar era uma oportunidade de crescimento e de fortalecimento do caráter, hoje é motivo de vergonha. Se era da dor e da tristeza que os artistas e poetas extraíam suas maiores obras, hoje nos cobramos por não estarmos felizes o tempo todo. Disfarçadamente, substituímos a humildade, que está totalmente fora de moda, pela vaidade. A vaidade, que antes era pecado, agora nos espreita sob máscaras otimistas e novos nomes. E um desses novos nomes é autoestima. A vaidade aqui deixa de ser uma falha e torna-se uma virtude. Somos bombardeados pela autoestima, a internet fala disso o tempo todo, a televisão, nossos pais, amigos, os livros e filmes também falam de autoestima. Eu preciso sempre estar bonito, bem vestido, acertar e saber sempre, estar informado sobre todos os assuntos, sempre, dar respostas assertivas, sempre. Eu preciso me dar valor, me colocar em primeiro lugar, sempre. Quando eu era mais novo, eu morria de vergonha de responder não sei ou não conheço. Era a derrota para mim. E isso sempre me colocava em situações piores ainda. Alguém vinha e falava, viu tal filme? E eu, vi sim. Conhece tal autor ou ator? E eu, conheço. E por aí vai. Só que na hora do vamos ver, eu não conhecia, não sabia nada. E isso também é vaidade. À medida que eu fui amadurecendo e percebendo o quão tosco eu era, aprendi a falar não sei, não conheço, ou não conheço, quem é? Não sei, você pode me explicar? E isso foi libertador. Confundimos vaidade com exibicionismo, arrogância, narcisismo, egocentrismo e luxo. E sim, tudo isso compõe a vaidade, mas a vaidade nos dias de hoje é mais silenciosa. Por isso, quando percebi que minha motivação em ajudar aquele conhecido que eu falei no começo tinha um rancinho de vaidade, eu fiquei mal. Eu quero poder não ajudar, quando eu puder não ajudar. Porque ajudar, para mostrar que eu sei algo, mesmo sem saber totalmente, além de não ajudar, me torna um ser humano mesquinho. E ser mesquinho não tem nada a ver com doação. Existem milhares de pessoas que poderiam ter feito o que eu fiz muito melhor. E ainda poderiam ter ajudado de fato. Essa atitude de não querer performar sempre, de não precisar ter as respostas e soluções sempre, é um cuidado consigo mesmo. Precisamos ser mais leves conosco e com o mundo. Preciso lembrar diariamente que quando tento atingir a perfeição, eu sofro. E isso nada tem a ver com baixa autoestima ou se fazer de coitadinho. Tem a ver com a não necessidade de brilhar e arrasar a todo momento. Se você se sente apto a ajudar alguém ou falar sobre uma característica sua que seja louvável, não há nenhum mal nisso. A vaidade existe quando nos sentimos superiores a alguém ou a algum grupo de pessoas pelo simples fato de termos essa ou aquela habilidade. Somos vaidosos quando falamos de nós mesmos, não para enriquecer um diálogo ou inspirar alguém,
mas para diminuir o outro e se autocelebrar. O mundo é composto de infinitas possibilidades, mentes e aptidões. Como eu, Diego, poderia ser melhor que alguém por saber ler tarô, por exemplo. Ou alguém ser melhor que eu por saber resolver equações matemáticas. A beleza reside nas diferenças e na possibilidade de, juntos, cada um à sua maneira, construirmos uma sociedade mais colaborativa. A beleza do ser humano e de toda a natureza reside na diversidade e na troca. A vaidade está presente quando pensamos em nós mesmos como o centro de nossa existência. E pensamentos como o que vão achar de mim, o que vão falar de mim, se manifestam. E a vaidade vai se manifestar em várias situações. Quando nos sentimos apegados aos nossos bens, você acaba se tornando aquilo que você tem, quanto que você tem no banco e o quanto você é respeitado por ter ou não ter. Quando tentamos dominar e controlar as pessoas ao nosso redor, todos ao seu redor precisam te ouvir, te servir, te dar razão. Quando, numa situação de conquista e vitória, nos deixamos levar pela euforia ou narcisismo, quando ajudamos alguém na expectativa de sermos vistos, notados ou elogiados. Quem nunca, quando um amigo deixou de seguir um conselho seu e quebrou a cara, não foi lá e lançou aquele gostoso "eu te avisei", né? Você avisou para ajudar ou para ter razão? A jornada do tarô aponta sempre que a reunião e igualdade é o caminho que nos levará a uma sociedade mais sábia, bonita e harmoniosa. Ele aponta para o futuro como sendo a união de todas as potencialidades, elementos e realidades. E note que união não é tornar homogêneo. Como, então, que uma realidade, potencialidade, elemento ou realidade pode ser melhor ou pior que outra? Todos são necessários e importantes. Cada um tem o seu dom, sua habilidade, sua percepção. Que possamos observar nossas motivações todos os dias, mesmo as que pareçam ser as mais elevadas ou puras. Da dor dos últimos dias, eu, Diego, levo essa lição e o desejo de ser mais humilde comigo e com o mundo. Os arcanos que me guiaram neste episódio foram o Sol, Rainha de Ouros, o Diabo, 6 de Paus e 6 de Ouros. Eu recomendo, mesmo que você já tenha escutado, que escute os seguintes episódios aqui do Alouca Tarô. O episódio 23, que chama Dar com Alegria, e o episódio 19, que chama O Inferno São os Outros. Eles são complementares a esse, sobre vaidade, e vão te ajudar a meditar ainda mais sobre esse tema. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Alouca Tarô Podcast. Se você gostou, tem uma maneira custo zero de você me ajudar. Compartilha esse conteúdo com um amigo que você sabe que vai gostar dele também. E vem me contar lá no Instagram, @aloucatarô, o que você está achando nessa nova temporada, desse episódio, dos últimos episódios. Essa troca é muito importante e valiosa para mim na hora de eu criar conteúdo para você. Eu te espero aqui na semana que vem. Um beijo. Tchau!